Então, o andar no Espírito é uma consciência que eu tenho de servir as pessoas. E o andar no Espírito, todas essas quartas-feiras, faz parte de uma comunhão com Deus. O que é andar no Espírito? É andar em comunhão com Deus. Andar no Espírito é andar pela fé. Andar pela fé, quando eu ando pela fé, eu ando em comunhão com Deus. E o resumo disso, nós estamos aprendendo, são algumas práticas chamadas práticas espirituais que nos ajudam a relacionar com Deus, que é Espírito. Amém? Então nós falamos sobre práticas espirituais de oração em línguas, que é a primeira prática que todo filho de Deus deve ter, é orar em línguas. Todos podem orar, todos podem e todos devem orar em línguas. E nós começamos, a pastora Adriana falou 2 semanas, sobre a prática da meditação na palavra. E nessa noite nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Meditação na palavra. Então entenda, o segredo da vida cristã é andar no Espírito. Quando eu ando no Espírito, eu não dou ocasião à carne. Se eu andar no Espírito, eu não vou estar aqui, como o texto diz, eu jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é andar no Espírito? Não é só orar em línguas, não é só meditar na palavra, é fazer isso que você está se relacionando com Deus e morrer para mim mesmo e servir. Isso é andar no Espírito. Amém? Entendeu? Me sujeitar e servir. Mas eu não quero, mas mesmo sem querer eu sirvo. Não pense você, às vezes você olha para o pastor e fala assim, poxa, o pastor está sempre de boa para pregar e tal. Tem vezes que eu não quero. Mas há uma consciência interior que deve reger a nossa vida. Eu não devo ser guiado pelas minhas emoções humanas, simplesmente. Né? Quando eu estou falando isso, eu não estou falando que você não deve ter emoções. Todos nós temos emoções. Mas elas não podem me guiar. Elas não podem ser aquilo que vai falar que eu vou servir ou não vou servir. Amém? Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Fala, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Amém? Então nós vamos falar sobre meditação na palavra. Abre a tua Bíblia em Josué, capítulo 1. A primeira prática espiritual, e é interessante que elas vão se somando. Essas práticas espirituais, elas vão se somando. É isso que eu quero que você entenda. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 em diante, só para você entenda aí o contexto. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Primeira coisa que ele falou para Josué, Moisés, meu servo é morto. Para que você entenda isso, filho, você tem que entender que o maior profeta do Velho Testamento naquele momento tinha sido morto. E havia uma multidão de 3 milhões de pessoas debaixo da liderança desse maior profeta. Tanto que Moisés era tão tremendo que é considerado para os judeus, sabe, é o ícone da lei. Então, naquele momento, Moisés tinha sido morto, e Josué, que sempre foi ali fiel, Deus se revelou e falou, olha, Moisés é morto. Querido, se eu tivesse no lugar de Josué, ia tremer perna, ia tremer braço, ia tremer. Porque se Deus está falando, olha o que Deus fala, Moisés é morto. Dispõe-te agora. Toma o lugar dele. Passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Faz aquilo que Moisés não conseguiu fazer.
O maior profeta, o maior homem de Deus que Josué conheceu. Aí Deus continua falando. Quando Deus falou isso, eu acho que eu não prestaria atenção no resto. Porque eu acho que você ficaria tão preocupado com aquilo, se fosse eu na minha humanidade, que eu nem escutaria o resto. Mas Deus continuou falando, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Aí começou a dar promessas. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha o que ele fala. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí que ia tremer mesmo o pé. Como eu fui com Moisés, o maior líder, assim eu serei contigo, no mesmo parâmetro. Onde que eu estou? 5. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Porque, sabe por que Deus falou ser forte e corajoso? Porque Josué precisava, filho. É esse impacto dessa palavra, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Aí Deus frisa, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Até aí, para você entender. Agora o versículo 8 que a gente quer. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vou novamente. Olha só o segredo aqui no versículo 8. São 3 coisas. Não cesses de falar, medita na lei, dia e noite, para que você possa fazer. E aí você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu planejei para você. Irmão, você quer ser bem-sucedido em tudo aquilo que Deus sonhou para você? Quem quer? Em tudo aquilo que Deus sonhou para mim. Quem quer ser bem-sucedido? Versículo 8 é um segredo. Primeiro, aqui tem algumas coisas. Não cesses de falar. Falar, eu posso colocar uma tradução como confessar. Esse falar no original é boca. Não cesses de boca deste livro. Não cesses de ser uma boca desse livro. É justamente confessar, falar, que é uma outra prática que nós vamos falar. Então ele fala sobre a confissão, aí ele fala sobre não cesses de falar, antes medita, essa palavra é hagag no hebraico, antes medita dia e noite. Por que ele fala dia e noite? Ele fala isso novamente em Salmos. Dia e noite significa em todo tempo. Em todo tempo. Medita dia e noite. Para que vocês possam praticar, fazer o que a palavra diz. Então não é simplesmente você achar, eu vou praticar a palavra. Há um processo. Confessar, meditar e praticar. E aí Josué ia cumprir o propósito de Deus para a vida dele, que era liderar 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Amém? Essa palavra meditar, que é o que nós estamos falando hoje, ela significa sussurrar,
umas traduções de meditar, sussurrar, gemer, proferir, murmurar no sentido positivo, né? Murmurar, falar baixinho, no sentido... Isso tudo é meditar. Outro texto que fala sobre meditar, na Bíblia, no Velho Testamento, então o Senhor fala com Josué, que foi o substituto de Moisés. Se ele quisesse cumprir o propósito de Deus para a vida dele, ele deveria meditar na palavra, dia e noite. E ele seria bem-sucedido. A prática de meditação é uma das práticas que menos as pessoas têm. Oração em línguas as pessoas até entendem, mas meditação na palavra as pessoas não entendem. Às vezes, em momentos na minha vida, quando comecei a meditar, aí que as coisas, a palavra de Deus se abriu verdadeiramente. Nós vamos entender como que isso funciona. E a meditação, ela está junto, ela trabalha com a oração em línguas. Elas não trabalham. Ah, pastor, mas aqui no Velho Testamento, eles não tinham oração em línguas. Mas eles precisavam renovar a mente de alguma maneira. Como? Confessando a lei e meditando na lei. Confessando e meditando. Para quê? Para que houvesse transformação na maneira deles pensarem. Era a ferramenta que eles tinham. Mas nós temos várias ferramentas. Nós da Nova Aliança temos várias. Então, o outro texto que ele fala sobre meditar na palavra é Salmos capítulo 1. A Adriana falou semana passada, verso de 1 a 3. Salmos 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Amém? Paramos aí? Se você simplesmente ficar no versículo 1, ainda bater no peito e falar assim, eu não ando junto com esses pecadores, eu não ando na roda dos escarnecedores, só ficar isso, não adianta nada. Porque o versículo 1 está ligado ao versículo 2. Antes de quê? Antes de ter o seu prazer. Em relação ao versículo 1, o seu prazer está na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor. E na sua lei medita, novamente essa expressão, dia e... É a mesma palavra, Hagá, dia e noite. Verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, tanto em Josué quanto em Salmos, fala que para nós, essa prática da meditação da palavra é uma prática, presta atenção, para que você seja bem sucedido, ou para que você tenha sucesso na vontade de Deus na tua vida. Ah, eu não faço isso não, querido. Essa é a prática para que você seja bem-sucedido, para que você tenha sabedoria, para que você seja um sucesso na mão de Deus e prosperar em tudo que você faz. A prática espiritual da meditação na palavra é para que nós tenhamos a mente de Cristo. Nós vamos ler um texto sobre isso, mas para que nós... A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, mas é muito mais do que uma confissão do que, eu tenho a mente de Cristo, eu ficar que nem um papagaio de pirata, eu tenho a mente de Cristo. Não. É muito mais do que uma confissão vazia. A meditação na palavra, ela traz a mente de Cristo de uma maneira real na minha vida, de dentro para fora. É a meditação na palavra que nos dá uma convicção firme daquilo que nós ensinamos. É muito interessante. 1 Timóteo capítulo 4, verso... Paulo, quando ele estava ensinando para o seu discípulo, Timóteo, capítulo 4, verso 6...
ele fala o seguinte: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro. Paulo está ensinando Timóteo a ser um bom líder. Líder, quer ser um bom líder? Medite na palavra. Medite na palavra. Paulo estava ensinando a Timóteo a ser um bom líder. Timóteo era um cara novo, nós entendemos. Às vezes, por ele ser novo, as pessoas olhavam para ele até com uma certa desconfiança, porque ele era novo. Mas aí Paulo fala para ele: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Mesmo no meio evangélico há algumas fábulas, algumas coisas que não tem nada a ver no evangelho. Ai, é mistério. Ai, é uma... Havia fábulas desde aquela época. Então Paulo estava falando assim: olha, você tem que ser firme na palavra e não fala para você fingir que não acontece a fábula. Fala para ser firme. Rejeita a fábula. Sabe o que é rejeitar? Vir a público e falar: isso é fábula, não seja enganado. Isso é rejeitar. Porque muitos poderiam cair nas fábulas profanas e de velhas caducas. E essas falas eram de velhas caducas, né? Ele era novo, imagina. Meu Deus. Exercita-te pessoalmente na piedade. Era uma prática espiritual. O assunto é uma prática espiritual. Paulo falando sobre a piedade, ou sobre essa prática espiritual. Aí ele fala: pois o exercício físico, essa palavra para você é lá. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Não é proveitoso para nada, para pouco. Para pouco. Mas a piedade, ó Deus falando com Alain, ou a prática espiritual, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ou seja, você, pela prática espiritual, você vai receber a vida agora e a vida eterna. Estava falando aqui para o líder. Você exercita nas palavras que eu tenho te falado e tal. Aí ele continua: que prática espiritual ele está falando aqui? Fiel é essa palavra. Fiel é essa palavra, digna de inteira aceitação. Então o foco dele é a palavra que ele tem ministrado. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então, qual que é a prática espiritual que ele está falando aqui? Aí ele fala novamente: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí ele continua: até a minha chegada aplica-te a 3 coisas: leitura, exortação e ensino. Essa prática espiritual, isso que ele está falando para Timóteo, tem tudo a ver com a exposição da palavra, com a exposição das revelações das verdades de Deus. Aqui, quando ele fala aplica-te a leitura, era uma leitura, como eu estou dizendo aqui, porque muita gente não sabia ler. Então recebiam aquelas cartas de Paulo, recebiam os textos, e eles liam para que as pessoas escutassem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então aplica-te a leitura, a exortação, e aí está pegando a leitura e exortando o povo pela revelação que tem, e ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Que dom é esse que ele fala? O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Esse dom, que é o mesmo dom que ele fala, aviva o dom que há em ti,
na própria carta, que ele fala para Timóteo em outro texto, aviva o dom que há em ti. Você tem que avivar. O primeiro dom que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo é a oração em línguas. Então você vê que a palavra está muito próximo com a questão das línguas também aqui, desse dom. Aí ele fala aqui no versículo 5, medita nessas coisas. Que coisas é essa? Ele está falando da palavra, do procedimento da palavra, dele ser fiel na palavra. Medita nessas coisas. E nelas ser diligente. Para você meditar na palavra, você tem que ser diligente. Ou seja, faz hoje, faz amanhã, ou melhor, como o Velho Testamento fala, dia e noite. Diligente. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. A prática da meditação da palavra vai trazer maturidade para a tua vida. Se está faltando alguma maturidade na palavra, precisa meditar na palavra. Somente para a liderança, traz maturidade, traz crescimento espiritual a prática da meditação na palavra. Traz uma convicção. Amém? Entendemos até agora aí? Quando meditamos na palavra, nós transformamos a nossa vida pela renovação da nossa mente. Nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz, Romanos 12, 2, texto que nós lemos muito. E não vos conformeis, tem a mesma forma com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você transforma a sua maneira de pensar, e nós fazemos isso quando meditamos na palavra, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que a gente faz é bem sucedido. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16... é um texto que também, 1 Coríntios 2, ele fala sobre que nós falamos dos mistérios de Deus, não na nossa língua. Então ele está falando sobre oração em línguas ali no capítulo 2, mistério que esteve oculto. Na realidade é assim, o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. No final desse texto, ele fala assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conheceu? O Espírito. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, como eu falei, meditação na palavra é trazer a mente de Cristo de uma maneira prática na nossa vida. Não uma maneira teórica, ficar uma maneira prática em nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. 2 Timóteo 3, 14. Aleluia! Quando eu prego assim, ensinando, gente, eu gosto muito de ler textos, porque a palavra de Deus é a verdade. Se você está com dificuldade, é só olhar para cá, tá? Por isso que a gente bota aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Presta atenção nisso, querido. Permaneça naquilo que você aprendeu. E de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Continua, até o verso 17. E que desde a infância sabes, o que ele está falando aqui? As sagradas letras, está falando da palavra, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando eu mergulho na palavra, ela me torna sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus. E o que é meditação na palavra? É pegar essa inspiração que Deus deu para quem escreveu e colocar a mesma inspiração no seu e no meu coração.
Não é somente eu saber o que diz a Bíblia, não é somente eu decorar o que diz a Bíblia, é ter o mesmo espírito de quem escreveu a Bíblia, ter a mesma inspiração. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Querido, quando você medita na palavra, o Senhor está te levando para uma perfeição. Ah, pastor, perfeito é só Deus. Aqui está falando para que o homem de Deus seja perfeito. O Espírito Santo está te levando a uma perfeição. Você vai entender por quê. E para que você seja totalmente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Então isso é o que a meditação na palavra fala. A pergunta, até aqui, tudo bem. Por quê? Claro que a gente já respondeu muito dessa pergunta que eu vou falar agora. Mas nós vamos nos aprofundar um pouquinho. Por que meditar na palavra? Fala comigo, pastor. Me explica melhor. Fala com vontade. Me explica melhor. Por que meditar na palavra? Bota a mão assim na cintura, Evelyn, e fala assim, por quê? Meditar na palavra. João capítulo 1, verso 1, fala que, João 1:1, o verbo, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo, traduzido tem outras traduções da Bíblia que significam palavra. Então eu vou ler como palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, verso 2, até o 3. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dela, estou falando da palavra, e sem ela, nada do que foi feito se fez. De que ele está falando? Verso 10, João 1:10. O que ele está falando? A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dela, mas o mundo não o conheceu. Verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele está falando que a palavra, ele fala do verbo ali, mas a tradução é a palavra, é o próprio Jesus. Que ele estava no princípio com Deus, na eternidade Jesus, ele não era o Filho de Deus, ele era a palavra viva. Ele era a palavra viva de Deus. Então ele estava lá com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Por que meditamos na palavra? Porque, primeiro, Jesus é a palavra. Por que você medita, né? Por isso que é muito mais do que ler a Bíblia, irmãos. A meditação é algo além de ler, que todo cristão deve fazer. É muito mais. Por que você deve meditar? Porque Jesus é a palavra. Fala assim, eu devo. Fala com convicção, meditar na palavra, porque Jesus é a palavra. E daí, pastor? João 6,63. João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Jesus falando, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por que eu devo meditar na palavra? Porque a palavra, ela contém espírito e vida para mim. A palavra transfere para o meu espírito vida. O próprio Espírito de Deus. Então, por isso que eu devo meditar na palavra. Por que eu devo meditar na palavra? João capítulo 8, verso 31,
32, 31 e 32. Aleluia. Travou aqui. Então não trava aqui. Destrave. Destrave. Aleluia. João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí, levanta a mão e diz glória a Deus. Se permanecer na palavra do Senhor. E para você permanecer, essa prática espiritual, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eu medito na palavra? Porque eu sou discípulo do Senhor. E para que a liberdade que a Chaisa cantou opere verdadeiramente na minha vida. Não seja algo da boca para fora, mas opere verdadeiramente na minha vida. A palavra de Deus é a expressão da própria pessoa de Jesus. É a expressão da mente e é a expressão do caráter do Pai. Ela tem o objetivo de gerar vida em nós. Porque eu medito na palavra. Segunda coisa, quer dizer, a primeira coisa porque eu medito na palavra. Segunda pergunta, fala assim, pastor, fala assim com coragem, Rebeca, pastor, o que é meditar na palavra? Amém? Porque você fala de meditar na palavra. Primeiro, meditar na palavra não é simplesmente ler a Bíblia. Ler a Bíblia é o primeiro contato que eu tenho com a palavra, é lê-la. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler primeiro o Novo Testamento, uma leitura sequencial, marcando ali alguma coisa, uma palavra que eu não entendo, deixa eu lá no dicionário, isso é muito bom, para que eu possa entender. Ler o Velho Testamento, ler toda a Bíblia, essa leitura. Mas meditar não é isso. O que é meditar? Meditar é muito mais profundo do que isso. Um exemplo para que você entenda do que é meditar, Juízes, capítulo 14. Eu vou dar um exemplo, fazer uma parábola, para que entre no nosso coração. Juízes 14, verso 15 a 17. Vou te explicar o contexto desse texto. O Sansão, quem já ouviu a história de Sansão? O contexto é que Sansão casou com uma mulher que não era do povo judeu. E essa mulher, nesse contexto, Sansão teve, nos versículos anteriores, teve um enigma. Ele matou um leão, e logo depois que ele matou o leão, ele passou e ele viu mel dentro da carcaça do leão. E ele propôs um enigma para aquele povo, para os filisteus. Do comedor saiu comida. André sabe isso daí. E de quê? Eu acho que é do comedor. Vamos ler aqui. É do comedor saiu doçura. Vê aí, do forte saiu doçura. É um enigma. E ele falou assim, olha, quem descobrir dos filisteus aí e tal, aí ele propôs algo. O que acontece? Os filisteus não sabiam o enigma. Fala assim, os filisteus não sabiam o enigma. Então, aí no versículo 15, ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma. Continua, até 17. Para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Eles estavam revoltados. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios, pessoal da minha
no caso da minha nacionalidade, né? Um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia ele declarou: não aguento mais, mulher, porquanto importunava. E então ela declarou o enigma, então declarou para ela, e ela declarou o enigma para o povo dela. O que tem a ver isso aí com meditação na palavra? Meditação na palavra, meus irmãos, meditação, leitura da palavra para você conhecer a Bíblia. Meditação na palavra, nós falamos que isso é uma prática espiritual para nós conhecermos Deus. Meditação, quando eu medito na palavra, eu entro no meu quarto, na intimidade. Eu, como noiva do Senhor, eu entro na intimidade com o meu Jesus e eu decifro do meu Jesus o enigma. É uma parábola. O que é meditação na palavra? É decifrar os enigmas da palavra em comunhão com o meu Deus. O que acontece? Os filisteus, eles souberam os enigmas através da esposa de Sansão. É verdade ou não é? Muitos de nós, por que nós temos que meditar na palavra? Nós nos acostumamos a pregar a mensagem de outras pessoas. Nós nos acostumamos a ler livros, isso é muito bom, eu leio muito, a ler livros. Nós nos acostumamos a ouvir os enigmas através da comunhão das outras pessoas. E o que é meditar na palavra? É você próprio entrar em comunhão com o seu Jesus e receber dele o enigma ou a revelação. É muito importante eu receber palavra. Às vezes é interessante. Não sei se já aconteceu contigo. Comigo várias vezes. Por exemplo, escutava uma pregação do Júnior. Meu Deus, Júnior trouxe uma revelação. Aquilo impactou a minha vida. Aí depois de um tempo eu ia pregar a pregação do Júnior. Só que eu me decepcionava. Porque eu crente que ia ter o mesmo impacto que eu tive quando eu recebi aquela pregação. E às vezes não via o mesmo impacto. E às vezes fala: essa igreja está muito carnal. Os irmãos não estão entendendo. Não, querido, não é. É porque o Júnior entrou na câmara do rei. O Júnior escutou o enigma do rei pessoalmente. Eu escutei o enigma do Júnior. Isso foi bom para a minha vida. Mas para que nós passemos a vida de Deus, eu e você precisamos da meditação na palavra para escutar os enigmas do Senhor. E quando eu falo isso, eu não estou falando de coisas muito absurdas. Às vezes Deus fala coisas simples para nós, que vai traduzir vida a partir de uma meditação na palavra. Cenas para os próximos capítulos. Quarta-feira que vem, nós continuaremos falando o que é meditar na palavra e nós falaremos como meditar na palavra de uma forma prática. Amém? Então, nessa noite, o que você deve saber, sair daqui com essa convicção, é que você precisa meditar na palavra. Você que serve ao Senhor em qualquer nível, você precisa meditar na palavra. Você precisa ser transformado pela palavra. Você que é líder, você precisa dessa prática espiritual. Eu estou cada vez mais resgatando, eu estou meditando em Efésios. Eu estou lendo a Bíblia, coisas diversas, mas eu especificamente estou meditando em Efésios. Todos nós que estamos aqui, que já tem um tempo em práticas espirituais, já devem meditar em todos os livros, pelo menos do Novo Testamento. Pelo menos do Novo Testamento, você não deve ler só, você deve ler e meditar. Amém? Mas nós vamos falar isso como você fazer. Amém? Você recebeu essa palavra? Deixa eu falar algo.
Deus, Ele quer te dar enigmas do céu. Deixa eu falar algo para você. A meditação na palavra vai fazer com que você e eu, nós tenhamos profundidade na palavra. E Dodô, além de escrever música, você vai escrever livro das revelações que Deus te dá. Meditação na palavra traz isso. Precisamos, quem Chais escrevendo um livro, como, sabe, todos nós nos aprofundamos em Deus pela meditação na palavra. Porque o Espírito vai nos guiar a meditar em algo diferente. Então nós vamos receber enigmas do céu a serem revelados para essa geração. Em o nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pai, nos desperta para as práticas espirituais. Nos desperta para a tua palavra. O salmista disse: ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo tempo. Oh, é o meu prazer, Senhor, a tua lei. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai, que nós possamos receber os teus enigmas, que nós possamos receber as tuas revelações, e a partir desses enigmas e a partir dessas revelações, nós possamos conduzir a nossa vida para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor quer que nós mergulhemos na meditação na palavra, para que tudo aquilo que nós coloquemos a mão seja bem sucedido. Aleluia, Senhor. Não importa o desafio, assim como Josué, Pai, o desafio que ele tinha era enorme, era um desafio impossível, conduzir aqueles 3 milhões de pessoas, mas o Senhor falou: como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, se você decidir meditar na minha palavra dia e noite. Pai, em nome de Jesus, coloca isso no nosso coração, essa firmeza, para que nós possamos mergulhar na tua palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, Pai, é um tempo que tanta revelação vai sair desse lugar, tanta revelação vai sair desse púlpito, tanta revelação vai sair dos meus irmãos. Oh, meu Pai, quando eles vão estar conversando uns com os outros, oh, tanta vida, Pai, vai sair de nós, porque a tua palavra diz que nos últimos tempos eles vão ter sede e fome, mas de ouvir a tua palavra. Essa geração tem sede e fome de ouvir a palavra viva de Deus. E o Senhor está preparando um povo. Oh, xacarabalá. Estou profetizando para você, meu irmão. O Senhor está preparando um povo aqui nesse lugar que meditará tanto na palavra, que vai ter tanta revelação de Deus, tanta palavra viva de Deus, oh, recandalabaxaia, que vai matar a fome dessa geração. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, abençoamos os nossos irmãos, declarando uma quinta, sexta, abençoamos já o grupo de convívio amanhã, vai ser sobrenatural, tremendo. Declaramos, Senhor, uma sexta abençoada, um sábado e domingo estaremos aqui te louvando e te exaltando em o nome de Jesus. Amém. Você pode dar 3 glórias a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai na paz, meu irmão.